Perder sua família, amigos e companheiros, com certeza isso seria muito triste, mas, imagine que enquanto tudo isso acontece, você apenas assistia e não podia fazer nada. Então você começa a se sentir um lixo, e finalmente depois de 100 anos finalmente desperta seu verdadeiro potencial. Essa é a história incrível que resumiremos hoje. Se gostou, já pega a pipoca, sente no sofá, e vamos para a história. Era uma vez um menino chamado Jack que residia neste mundo. Ele possuía uma capacidade excepcional de se regenerar, mesmo dos ferimentos mais críticos. Quer fosse atropelado por um caminhão, alvejado por balas ou enfrentando a detonação de uma bomba nuclear, ele sobreviveria. Jack era o primogênito da opulenta família Zan. Contudo, sua vida estava repleta de adversidades. Ele foi raptado 99 vezes e quase morto 30 vezes nos últimos 3 anos. Decidido a protegê-lo após o 100º sequestro, seu pai o enviou a um local conhecido como Seita de Livre Circulação, um grupo dominante e influente. O que Jack desconhecia era que esse novo mundo tinha um sistema de cultivo para a imortalidade, prometendo-lhe uma aventura surpreendente. Passados 3 meses, ele se encontrou em um salão de artes marciais, confuso sobre por que o mestre Piofo o considerava merecedor. Ele só havia sido aceito como aprendiz porque Piofan tinha uma dívida com a família Zal. Ao comparar-se com seus colegas mais experientes, como Fiança, descendente de uma das famílias mais nobres do reino, e Evan, que tinha habilidades de cultivo extraordinárias, Jack se via apenas como alguém de boa linhagem, mas sem talentos especiais. Entretanto, Piofan começou a instruí-los nas artes marciais e como canalizar energia espiritual. Mesmo não estando na idade ideal para o refinamento, Jack vinha se submetendo a tratamentos medicinais, dando a Piofan esperança. Quando estavam prestes a começar o treinamento, Evan ridicularizou Jack, antecipando seu fracasso. Porém, para a surpresa de todos, Jack rapidamente canalizou sua energia espiritual, sentindo uma grande força dentro de si e vislumbrando muitos vagalumes ao seu redor. Questionando o mestre, ele soube que essas visões eram manifestações da energia espiritual. A comparação era impressionante. Levou 7 dias para o mestre sentir essa energia, enquanto Jack a experimentou em apenas 10 minutos. Mesmo assim, o mestre se manteve reticente, comentando que Jack estava apenas moderadamente talentoso. Evan, por outro lado, estava chocado com a rápida evolução de Jack. Mais tarde, o mestre ensinou a Jack uma técnica especial e demonstrou como aplicá-la. Explicou que, após refinar seu corpo com essa energia, Jack se tornaria um artista marcial qualificado. Quando questionado sobre quanto tempo isso levaria, o mestre, pensativo, estipulou que seriam necessários 1 ano e 1 mês. Sentindo-se abatido, Jack começou a chorar, sentindo que havia falhado com seu mestre. Este, por sua vez, tentou reconfortá-lo, dizendo para ele se concentrar em absorver a energia espiritual e refinar seu corpo antes de tentar superar os outros. Quando Jack começou a prática, surpreendeu a todos com uma aura potente de energia. O esforço de Jack fez com que sua aura se intensificasse, deixando tanto Evan quanto o mestre surpresos. O mestre acreditava que Jack, embora não estivesse em seu auge, um dia o superaria. Entretanto, a maravilha foi interrompida pela chegada de um mensageiro preocupado trazendo notícias urgentes. O mestre foi informado de problemas no norte e que era necessário que ele liderasse a defesa. Suspeitando que o Império Del pudesse estar por trás disso, o mestre partiu, deixando instruções para Evan guiar e supervisionar Jack em sua prática. No entanto, Evan, curioso, abordou Bailey sobre o comentário final do mestre. Ela, mergulhada em sua própria meditação, não deu muita atenção. Evan então presumiu que o mestre quis que eles desafiassem Jack, testando-os no processo. Ao se aproximar de Jack, Evan ficou estupefato ao vê-lo meditando por 11 dias consecutivos. Intrigado, ele esperou que Jack terminasse. Depois de quase 39 dias, Jack finalmente acordou com uma aura de energia flamejante ao redor de suas mãos. Questionando-se se aquilo era o verdadeiro poder das artes marciais, Jack foi repreendido por Evan, que o incentivou a ser mais resiliente. Em meio a esse desafio, Yuan interveio, ordenando que ambos fizessem uma pausa e dessem um passeio juntos. Inesperadamente, os dois embarcaram na espada voadora de Jack. Mesmo com medo de sua velocidade, Jack recebeu conselhos de Evan sobre como se equilibrar corretamente na espada. Durante o voo, Evan compartilhou com Jack detalhes sobre vários locais da seita, como o prédio de aplicação da lei e as residências dos 3 anciãos, Tony, Jingis e Langse, que habitavam diferentes montanhas. Eles também passaram pela Montanha de Fundo, onde bestas espirituais residiam e onde Evan treinava secretamente. Após o passeio na aeronave voadora de Bailey, Jack sentiu-se atordoado e, sem querer, colidiu com a porta ao entrar na residência. Yuan olhava admirado para Bailey.
Para sua surpresa, ela questionou sobre sua aparência. Yuan, descrente, suspeitou estar alucinando, contudo, não deixou de elogiar a beleza dela. Bailin, porém, o repreendeu imediatamente. No dia seguinte, Jack acordou surpreso ao perceber que havia se transformado em uma mulher. Logo depois, Yuan e Bailin chamaram à porta de Jack. Ao entrarem e verem o novo rosto de Jack, ficaram perplexos. Enquanto Jack se apresentava como Evan, Yuan ficou maravilhado com a beleza feminina diante dele. Quando Jack questionou sobre sua transformação, Yuan escondeu a verdade, mencionando uma interação com uma criatura demoníaca na noite anterior. Jack o alertou para ter cautela. Evan, contudo, brincou dizendo que nenhum deus o impediria de verificar o estado de Jack. Ao perceber que Bailin estava prestes a repreendê-lo, Jack suplicou que ela não machucasse seu novo rosto. Bailin, no entanto, o golpeou, fazendo-o cair a uma certa distância. Apesar de perguntar sobre seu bem-estar, Jack, buscando desviar sua atenção, criou uma história sobre avistar mulheres idosas próximo a uma ponte. Entretanto, ao perceber que Yuan corria risco, Jack lhe avisou para que revelasse tudo a ela. Pressionado, Jack decidiu compartilhar sua verdadeira história, deixando todos em estado de choque. Ao final de sua narrativa, procurou conselhos sobre os próximos passos. Yuan, por sua vez, questionou sobre o livro que Jack lera na noite anterior, levando Bailin a repreendê-lo novamente. Após certificar-se de que Jack estava bem, Bailin sugeriu que ele liberasse seu poder interno. Ela e Yuan ofereceram-se para treiná-lo. Ambos se dirigiram ao campo de treinamento, conversando como se fossem irmãos. Entretanto, antes de começar o treinamento, alertaram-se mutuamente para não se conterem. Para um espectador, parecia que duas garotas discutiam, o que causou impaciência no Salvador que os encorajou a começar a luta. Assustados, Jack e Evan deram início ao duelo. Evan desafiou Jack a fazer o primeiro movimento. Surpreendentemente, Jack aceitou e começou a imitar técnicas de chakra que lera em um livro. Isso levou Evan a acreditar nas habilidades singulares de Jack. Contudo, ao ver Jack continuar com aquelas ações, Evan o advertiu para parar de brincar e acabou repreendendo-o por assustá-lo. Depois de levar alguns golpes, Jack reagiu. Estava prestes a acertar Evan Yuan. Acreditava que ele era somente um lutador comum. No entanto, ao lançar seu soco, ficou surpreso com a força que Evan exibiu em sua defesa. Jack, recuperando-se, questionou se Yuan estava bem. Evan, tentando se mostrar confiante, declarou que não precisava usar sua energia espiritual. Mas, na realidade, ele estava machucado. Ele agradeceu a Jack por sua preocupação e brincou perguntando por que Jack não cheirava churrasco. Os dois continuaram a conversa e, ao presenciarem o poder de Jack, se questionaram que tipo de força seu mestre havia liberado nele. Após esse evento, Jack voltou a se concentrar em sua prática, dedicando-se por 100 dias. No dia subsequente, Yuan se preparou para mostrar a Jack como canalizar o Kikai. Mostrou-lhe uma técnica, mas Jack parecia estar com a mente longe e apenas o elogiou sem prestar muita atenção. Ao tentar a técnica, Jack não conseguiu produzir a chama que vinha treinando. Além disso, sua energia espiritual parecia estar ausente. Evan questionou quanto tempo Jack havia se dedicado à prática do homing livre. Jack, orgulhosamente, revelou que foram 100 dias. Evan aconselhou Jack a aperfeiçoar seu meridiano, um processo que envolve coletar energia do universo e direcioná-la para seu corpo. Advertiu que, se o meridiano fosse mais fraco que a energia espiritual coletada, poderia resultar em danos. Após detalhar o procedimento, Evan orientou Jack a buscar seu meridiano com o método ensinado. Enquanto isso, ele expressou sua vontade de saber quando o mestre retornaria, pois sentia que essa missão estava além de seu domínio e queria prevenir qualquer erro. Subitamente, o ancião surgiu e indagou Jack sobre sua localização. Pego de surpresa, Jack questionou o motivo da presença do ancião no local. Elder Gu então solicitou que o jovem bailarino prosseguisse com seu treinamento, já que desejava conversar privadamente com Yuan. Mesmo que Yuan inicialmente resistisse, ele finalmente concordou. Elder Gu confrontou Yuan, questionando se ele reconhecia seus erros. Yuan, prontamente, pediu desculpas e aceitou sua penalidade, gravar as regras no penhasco 100 vezes. Contudo, quando Elder Gu ponderou se isso seria suficiente, Yuan propôs fazê-lo 500 vezes. Sem hesitar, Yuan foi cumprir sua punição, e Elder Gu aproveitou o momento para solicitar que Jack fosse cuidado. Elder Gu revelou ter recebido mais de 300 reclamações sobre Yuan em apenas uma semana, expressando seu anseio por mais dedicação ao cultivo de todos. Algumas horas depois, ao acordar, Jack foi abordado por Elder Gu, que questionava se ele havia terminado sua prática.
Jack mencionou que sentia algo estranho em seu cultivo. Elder apontou que muitas pessoas da atualidade são impacientes, e aconselhou Jack a não estabelecer metas muito ambiciosas desde o início. Contudo, Jack assegurou que não encontrou dificuldades em sua prática naquele dia, revelando que refinou com sucesso 20 meridianos, sendo 12 regulares e 8 extraordinários. Sendo cético quanto às alegações de Jack, Elder decidiu submetê-lo a um teste, ordenando que a besta espiritual de Bayan verificasse a autenticidade dos meridianos de Jack. Durante a inspeção, Elder ficou surpreso ao descobrir que Jack realmente havia aprimorado seus meridianos. Ele suspeitava que isso poderia ser devido ao morcego medicinal que Jack havia consumido. Nesse ponto, Elder elucidou para Jack que sua capacidade de realizar todas as tarefas era devido aos benefícios do morcego medicinal, e ele deveria expressar gratidão ao seu mestre, Piofon. Logo após Elder se retirar, deu instruções claras a Jack para não revelar nada do que havia acontecido naquele dia a ninguém. Algum tempo depois, enquanto Jack refletia sobre as preocupações de seu avô, teve a sensação de estar sendo observado. Ao questionar sobre isso, um vulto aproximou-se, revelando ser Yuan, que estava apenas tentando surpreendê-lo. Inicialmente, Jack pensou que Yuan fosse uma ameaça, mas este agarrou sua mão e propôs uma exploração das colinas. Jack, ainda hesitante, questionou se Yuan havia completado sua punição. Yuan assegurou que sim, e ao mencionar que uma besta demoníaca foi vista na área, a curiosidade de Jack foi atiçada e ele decidiu acompanhá-lo. Entretanto, eles não sabiam que estavam sendo procurados por indivíduos mal-intencionados em Idris. Enquanto ambos exploravam as colinas, Xi escutou um barulho. Ao indagar Yuan, este negou ter ouvido algo. Eventualmente, eles encontraram algo numa caverna, mas para sua surpresa, tratava-se apenas de uma galinha demoníaca de baixo nível. Yuan ficou entusiasmado, uma vez que, embora essas galinhas fossem fracas, eram muito saborosas. Jack, por outro lado, estava indeciso sobre qual galinha abater. Observou um dos pintinhos, parecendo sofrer de insolação. Ao tentar usar sua energia espiritual contra os pintinhos, todos foram eletrocutados, exceto o pintinho debilitado. Confuso, Jack questionou Yuan sobre sua falha, mas Yuan estava mais focado nas galinhas. Após algum tempo, Yuan, com a barriga cheia, admitiu não ter deixado nenhuma galinha para Jack, prometendo pegar outra para ele. Mas enquanto estavam nessa conversa descontraída, uma figura escondida nos arbustos os observava, esperando o momento ideal para atacar. Subitamente, Yuan sentiu uma energia maligna intensa. Ele tentou ignorá-la, considerando-a uma ilusão. Porém, no instante seguinte, sentiu uma dor aguda ao perder um olho. Em meio à agonia, ele protegeu Jack e o instigou a fugir. Quando Jack se virou, deparou-se com você gravemente ferido, prestes a cair no chão. Ele imediatamente correu de volta para prestar assistência. Entretanto, o atacante declarou que Yuan era inútil, mesmo com seus próprios ferimentos. Jack estava determinado a vingar Yuan e lançou um olhar mortal após o primeiro ataque. Jack começou a lutar contra o assassino com sua espada, demonstrando sua força. No entanto, logo perceberam que havia mais de um oponente, e outro assassino atacou Yuan pelas costas. Apesar de resistir, Jack acabou sendo superado em número e foi agarrado por um dos assassinos, deixando-o incapaz de auxiliar Yuan, o que o deixou em estado de choque. Estes não eram assassinos comuns, mas sim artistas marciais altamente habilidosos, o que levou você a questionar quem os havia enviado e se eram humanos. A situação tornou-se muito mais perigosa e misteriosa. O assassino tinha como alvo Jack, buscando eliminá-lo rapidamente, enquanto um dos assassinos focava em atacar Yuan, enquanto sua besta se preparava para atacar Jack. Apesar do ataque, Evan conseguiu proteger Jack e foi elogiado por sua agilidade. Os assassinos retaliaram com uma força devastadora, desferindo golpes poderosos em Yuan. Apesar de sua força e determinação, Yuan eventualmente sofreu ferimentos e perdeu a consciência. Aproveitando esta oportunidade, os assassinos começaram a planejar o assassinato de Jack. Essa experiência deixou Jack se sentindo impotente e o fez lembrar de como ele não conseguiu proteger ninguém nos últimos 10 anos. Quando Yuan tinha apenas 7 anos de idade, ele não demonstrou interesse em aprender artes marciais e desconsiderou as tentativas de seu pai de explicar seu significado como uma habilidade ancestral poderosa. Em vez disso, preferiu sair e brincar. Logo após, a mãe de Evan chegou em pânico com a notícia de que havia avistado indivíduos com o símbolo da família do zoológico em suas carruagens. Reconhecendo o emblemático símbolo, o pai de Evan percebeu de imediato a ameaça que se aproximava. Rapidamente, tomou a decisão de buscar um esconderijo seguro. No entanto, Johan ainda estava ao ar livre, sem consciência do iminente perigo.
De súbito, um grupo de homens os cercou, sem lhes dar tempo de reagir. O pai de Evan implorou para que sua esposa fugisse com o filho. No entanto, um dos homens avançou, exigindo um manual de artes marciais. Sem hesitar, o pai de Evan atacou, subestimando o inimigo. No entanto, um portal se abriu nos céus, e de lá surgiu outro homem, questionando a audácia dos mestres da família do zoológico. O pai de Evan inquiriu sobre a identidade do recém-chegado e seus motivos, mas o homem apenas revelou seu desejo de punir um discípulo desobediente. Este homem desferiu um poderoso ataque com sua espada demoníaca, devastando o terreno à sua volta. Quando Evan retornou, encontrou o homem tentando eliminar seu pai. No entanto, o intruso mudou de ideia e tentou tomar o corpo de Evan. O pai de Evan alertou sobre a verdadeira identidade do agressor, um espírito de espada, capaz de possuir corpos, e que a alma de Evan estava em perigo. O pai defendeu Evan, argumentando sobre a resiliência do filho, que havia nascido com uma característica especial, um corpo de espada. A despeito da dor provocada pelo confronto com o espírito da espada, para Evan, nada se comparava à dor de ser separado de sua família. De forma impressionante, Evan se levantou rapidamente, deixando o atacante estupefato com sua tenacidade. Evan tomou uma decisão corajosa, aceitar sua natureza especial, mesmo que isso significasse se parecer com o sinistro agressor. Ao aceitar seu destino, a energia espiritual de Evan tornou-se incrivelmente intensa, pegando os assassinos de surpresa. Ele os perseguiu bravamente, atacando com a força da espada mágica. Apenas a máscara do matador fica como prova da sua intensa reação. Havia outro matador, resoluto em tirar a vida de Yuan, mesmo que custasse a dele. Ele estava pronto para o ataque. No entanto, justo quando estava prestes a acertar, Evan se moveu rapidamente, alterando o rumo da batalha. Enquanto a arma se aproximava de Yuan, Jack levantou-se e heroicamente levou o golpe em si para protegê-lo. Preocupado, Yuan correu para Jack e questionou sobre seu estado. Jack repassou os eventos anteriores e como ele conseguiu se reerguer. Unidos, optaram por enfrentar os matadores. No entanto, um deles sentiu medo e expressou vontade de recuar. Nesse momento, um misterioso homem grande surgiu, e o matador pediu que ele eliminasse Yuan e Jack. Para surpresa de todos, o grande homem traiu e exterminou o matador. Após seu aliado ser aniquilado, a fera colossal enfureceu-se. Mas, Balin apareceu, atraído pelo tumulto, e com seus dons conjurou a luz lunar na água, desferindo um golpe potente na criatura. A fera foi destroçada, e finalmente superada e derrotada. Jack percebeu que Balin era mais poderoso que Yuan. Entretanto, foram interrompidos por patrulheiros do Monte Maligno que os detiveram por infringir uma regra. Enquanto Evan tentava esclarecer sua inocência e mencionava um ancião que conhecia, Balin mostrou-se apreensivo por Jack. Jack garantiu que estava bem, mas Balin percebeu o contrário e o corrigiu, revelando que ele, de fato, não estava bem. Evan, sentindo sua energia diminuir, disse que tinha um recado final. Balin se aproximou para escutar, mas foi surpreendido por Evan, que declarou seus sentimentos por ele. Em resposta, Balin o atingiu tão forte que o fez desmaiar, resoluto em cuidar de seu corpo. Balin então subornou o patrulheiro, conseguiu um anel especial e deixou o homem chocado. Enquanto ele ministrava remédios, ajudou Jack. Os patrulheiros estavam prontos para transportar Yuan, mas Yuan os surpreendeu ao dizer que ainda estava vivo. Jack ingeriu um remédio para curar-se e reservou um para Evan. Ao retornar à delegacia Hall, Jack ficou atônito com o que viu. Os discípulos se admiraram com sua reação, pois como filho do homem mais afluente, não esperavam tal surpresa vinda dele. Mais tarde, alguém chegou com a notícia de que já era tarde. Haviam preocupações sobre como o ancião Gu reagiria, já que os patrulheiros haviam informado sobre o ocorrido. Então, outra pessoa questionou sobre os ferimentos, e Bailon esclareceu que haviam encontrado os matadores nas montanhas. Durante um interrogatório, o ancião indagou Jack sobre suas intenções. Em seguida, instruiu Jack a se recolher e focar em auxiliar na recuperação dos outros. Os discípulos aguardavam uma punição severa, porém, para sua surpresa, foram liberados. Contudo, pouco depois, os gritos angustiantes de Yuan reverberaram pelo local, levando o ancião a prestar auxílio e providenciar tratamento. Subitamente, Tim surgiu, zombando de Yuan e sugerindo que ele deveria ter inventado uma melhor justificativa. Ao questionar sobre ela, Jack descobriu que Ting era neta do Elder Guz e havia se tornado uma mestra nas artes marciais aos 14 anos. Questionou Jack se ele era o novato que não impressionou nos treinamentos e que era apenas um aprendiz nas artes marciais. Mais tarde,
King trouxe à tona que o portal do misterioso reino estava prestes a se manifestar, e que um momento crucial estava próximo. Ela destacou a importância desse reino e aconselhou-os a não desafiar o mestre. Essa história é muito boa, então se quiserem, trarei mais vídeos dessa história. Dito isso, deixe seu like para nos incentivar, comenta o que achou da história. Se vocês gostaram do prota e da garota principal, muito obrigado e até o próximo vídeo.